Bom dia, pessoal. É um prazer ter vocês aqui em mais uma aula do nosso programa de residência em cardiologia. É um programa que a gente chama que ele é baseado em evidências. A gente faz isso ao longo de 2 anos, ajudando as residências e as especializações do estado de Minas Gerais. Eu sou Luiz, eu sou aqui o representante do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina nesse programa. Hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre anomalia de Epstein e o miocárdio não compactado com nossos amigos de Divinópolis. São amigos muito próximos e que estão desde o começo do programa. Aqui um agradecimento muito especial ao Haldner. Gabriel vai falar sobre essa aula. Importante destacar que essas aulas todas, do ano todo, estão ali disponíveis para vocês todos e para outras pessoas que quiserem na TV SMC, a TV focada em educação continuada, tá, gente? Isso aqui é uma aula para educação médica e é importante destacar que qualquer tipo de comentário que a gente faça são comentários pessoais, não são comentários de uma sociedade, tá? Portanto, também destacar que a gente está na nossa última aula desse ano, de 2025. Esse é o primeiro ano do biênio. Nós já temos aí 3 biênios completos, né? A gente falou sobre 32 temas ao todo, uma série de temas importantes na formação do residente e do especializando em cardiologia. Aproveitem, gente. Gabriel, com você, tá? Tá certo. Só, prazer, meu nome é Gabriel, sou residente de cardiologia do Complexo de Saúde São João de Deus e hoje, sob a orientação do meu preceptor, o Dr. Hausner, falaremos sobre a anomalia de Epstein e miocárdio não compactado, começando sobre a anomalia de Epstein, onde a sua definição é uma malformação congênita rara da válvula tricúspide que gera um deslocamento inferior, habitualmente do folheto septal e posterior, com a consequente atrialização do ventrículo direito, sendo descrita inicialmente em 1866. Então, para a gente fazer uma revisão aí das estruturas de interesse, particularmente a válvula tricúspide, então à esquerda a gente tem aqui um corte transversal do coração em diástole, com a válvula tricúspide de seus três folhetos, folheto anterior, folheto septal e o folheto posterior, envoltos aqui pelo anel fibroso tricuspídeo. Abaixo, o coração em sístole com os folhetos anterior, septal e posterior também. À direita, nós temos um corte sagital com essas mesmas estruturas, o folheto septal, o folheto anterior e o folheto posterior, com seus anexos, as cordas tendíneas e a musculatura papilar. E para a gente falar sobre Epstein, a gente tem que lembrar aqui do processo de desenvolvimento embrionário do nosso coração primitivo, particularmente das formações da válvula mitral, da válvula tricúspide e do nó atrioventricular, que virá ocorrer entre a quinta e oitava semana do processo de desenvolvimento embrionário. Então, aqui a gente tem aqui o nosso coração primitivo, onde o coxinha endocárdico ele irá se delaminar do miocárdio para formar a nossa válvula tricúspide. Então, a nossa válvula tricúspide, junto com seus anexos, serão formados por essa delaminação, onde as cordas tendíneas serão formadas por um processo de reabsorção do miocárdio aqui presente e a musculatura papilar por um processo de compactação desse miocárdio previamente trabeculado, formando ao final aqui a válvula tricúspide com as cordas tendíneas, musculatura papilar móvel, conforme nós conhecemos. Abaixo, em Epstein, nós temos aqui um processo de falha nessa delaminação, onde a nossa válvula ela irá continuar aderida ao miocárdio, gerando um deslocamento apical e uma atrialização do ventrículo direito. Então, aqui, nós vemos aqui essa parte atrializada do VD, que é uma parte pouco funcional, devido a que há paredes finas e uma contratilidade muito baixa, e a parte distal do ventrículo direito, que é a parte funcional. Esse processo de deslocamento dos folhetos da válvula irá gerar uma insuficiência tricúspide, e a depender do grau de alteração, nós podemos, inclusive, ter aqui uma obstrução da via de saída do ventrículo direito, por um movimento aqui redundante do folheto anterior da válvula tricúspide. Epstein irá ocorrer em 1 a cada 5 de 200 mil nascidos vivos, sendo responsável por menos de 1% das cardiopatias congênitas, não havendo predileção de gênero. A sua mortalidade nas formas graves nos neonatos pode chegar em até 50% dos casos. Quanto a fatores de risco, nós temos aqui um bom estabelecimento em relação à exposição do lítio, onde a gente vai ter um aumento da incidência para cada 1 a 100 a 250,
e outros fatores possíveis, como o uso de benzodiazepínicos e anticonvulsivantes, a história familiar positiva e alteração nos genes MYH7 e NKX2.5. Este último também relacionado à tetralogia de Fallot. Quanto às condições cardíacas associadas, é válido ressaltar que marcadamente a associação a CIA e a FOP estará presente em até 90% dos casos, mas também não esquecer aqui da associação à síndrome de Wolff-Parkinson-White em 25% dos casos. Não apenas obstante a isso, nós temos associação à atresia e estenose pulmonar, persistência do ducto arterial, CIV, falou aos DSAVs, a transposição das grandes artérias ou arctação da aorta. É válido ressaltar que Epstein, apesar de ser extremamente mais comum nas câmaras direitas, ele também pode ocorrer nas câmaras esquerdas, principalmente quando associado à transposição das grandes artérias corrigidas. E também pode estar presente em associação ao próprio miocárdio não compactado, que é tema dessa aula também. Quanto às condições sistêmicas, nós temos a descrição de Epstein associado à síndrome de Noonan, à síndrome de Down, à síndrome de Turner e à síndrome de Holt-Oram. Aqui, um vídeo representativo sobre a anomalia de Epstein. E é válido ressaltar que, como a gente está falando de uma doença primária, basicamente da válvula tricúspide, que cursará com uma insuficiência tricúspide, os sinais e sintomas serão basicamente de uma insuficiência cardíaca. Então, aqui apenas para esclarecer as estruturas, temos aqui o átrio direito, nossa válvula tricúspide é normal, o ventrículo direito, ventrículo esquerdo, átrio esquerdo, artéria pulmonar e a aorta. Em decorrência dessa alteração da válvula tricúspide com insuficiência tricúspide, os sinais e sintomas clínicos de IC serão os clássicos, como dispneia, edema de membros inferiores, presença de B3, presença de crepitações, mas marcadamente uma insuficiência cardíaca às custas do coração direito. Então, muitas vezes o nosso paciente vai ter turgência jugular patológica, refluxo hepatojugular e hepatomegalia. Uma visão por dentro do coração, onde vemos aqui os folhetos aderidos a um miocárdio do ventrículo direito e um folheto anterior da válvula mitral maior, que tende a gerar aqui um movimento de tétrim, gerando a insuficiência tricúspide associada. Essa insuficiência tricúspide, pela situação de excesso de volume, tende a gerar um processo de aumento do átrio direito, e é importante a gente ver aqui, por dentro das câmeras atriais, a associação, relembrando, forte com forame oval patente e CIA. Devido a essa associação, eventualmente nossos pacientes vão apresentar eventos tromboembólicos, marcadamente o AVC. Válido ressaltar também, pessoal, pela associação de Wolff-Parkinson-White, que os pacientes, eles também podem apresentar-se palpitações, síncope e arritmias. E aqui, uma demonstração aqui do fluxo sanguíneo, aqui demonstrado com shunt esquerda, direita, mas que nós teremos casos de shunt direita, esquerda, principalmente em casos graves da circulação fetal, onde nós teremos o famoso shunt circular. Shunt circular, eu irei falar no próximo slide. E aí, recapitulando aqui sobre a anomalia de Epstein, nós estamos falando então sobre uma doença primária da válvula tricúspide, que já cursar com uma insuficiência tricúspide, sinais e sintomas de C, associado classicamente ao forame oval patente ou ao CIA. Então, o shunt circular. O shunt circular ele precisa aqui de duas condições para acontecer. A primeira é um forame oval patente, um CA, e aqui a situação da persistência do ducto arterial. Então, o sangue ejetado do ventrículo esquerdo para a aorta, parte deste sangue ele vai retornar pela artéria pulmonar e devido ao aumento das pressões das câmaras direitas, este sangue retorna até o coração direito e, pela persistência do forame oval patente, volta novamente ao átrio esquerdo, seguindo-se o fluxo inicialmente descrito. Então, a gente está falando aqui de um sangue que ele retorna ao ventrículo esquerdo, mas sem passar pelos capilares pulmonares, gerando um processo de excesso de volume sem oxigenação. Quanto à apresentação clínica ao diagnóstico, aqui a gente tem que o diagnóstico fetal ele se dará em 86% dos casos através de uma ultrassonografia pré-natal de rotina, que vai ser normal. Nos neonatos, vai ser a presença de cianose em 74% dos casos. E aqui eu quero ressalvar a importância da cianose,
porque a gente está falando de uma cardiopatia congênita potencialmente cianótica. Então, todo neonato com cianose, a gente tem que ressalvar a situação como anomalia de Epstein como um diagnóstico diferencial. Nos bebês, o espectro clínico de insuficiência cardíaca será a apresentação inicial diagnóstico em 43% dos casos. Nas crianças, serão alteração da ausculta em 63% dos casos. Em adolescentes e adultos, apresentação com arritmias em até 42% dos casos. O exame físico do paciente que tem Epstein, nós teremos aqui bulhas amplamente separadas, sendo que B1, nós teremos aqui uma válvula tricúspide redundante, que vai fechar de forma mais abrupta. Nós teremos um atraso no fechamento de V2, um atraso no fechamento da pulmonar, pelo excesso de volume. Excesso de volume este que também pode cursar com B3. E, eventualmente, B4, porque a gente vai ter uma sístole atrial quanto a um ventrículo direito de baixa complacência, eventualmente rígido. Essa separação das bulhas habitualmente cursará com o que chamamos de galope triplo ou quádruplo, a depender da associação de B3 e ou B4. É válido ressaltar que pela insuficiência tricúspide nós também teremos um sopro sistólico que tende a aumentar sua intensidade com manobras que aumentam o retorno venoso, marcadamente aqui a inspiração profunda, a manobra semiológica de Ribeiro Carvalho. Quanto ao diagnóstico, nós utilizaremos aqui exames como eletrocardiograma e radiografia de tórax, que terão indícios de um paciente que tenha Epstein de forma possível, mas o grande exame será o ecocardiograma transtorácico, ressaltando-se que a ressonância também vem ganhando aqui de forma mais recente um espaço importante desses pacientes. Devido às condições cardíacas associadas, a gente vai ter que eventualmente individualizar os pacientes para eventualmente a necessidade de Holter, de estudo eletrofisiológico ou eventualmente até um cateterismo direito. Então, aqui a gente vê um eletrocardiograma, onde a gente vê aqui um intervalo PR encurtado associado à onda delta, que isso, no caso, seria uma síndrome de pré-estação ventricular. Por que a gente tem uma alta associação de Wolff-Parkinson-White em relação à anomalia de Epstein? Então, quando a gente falou lá do desenvolvimento embrionário, o nó atrioventricular ele também se forma no mesmo período das válvulas mitral e tricúspide. E como a gente tem aqui que o aparato da tricúspide tende a ser deslocado, o anel tricuspídeo, ele perde um pouco da sua capacidade de isolamento elétrico e associado a isso, nós temos que, pela atrialização do VD, as fibras atriais e ventriculares, elas não são muito bem divididas, facilitando a formação de vias acessórias à via de Kent. Então, por isso que esses pacientes eventualmente cursarão com a síndrome de pré-estação ventricular. E aqui, além disso, a gente consegue ver aqui um padrão de inversão de ST assimétrica das derivações precordiais direitas, compatível com um padrão de strain de VD e sobrecarga ventricular direita, visto pelas ondas R mais proeminentes das derivações precordiais, associados também a uma predominância do QRS negativo na parede inferior. Vemos aqui outro eletrocardiograma sugestivo, um padrão de bloqueio de ramo direito, associado ao mesmo padrão de strain de VD. Além disso, um bloqueio divisional posterior inferior, associado a um desvio do eixo à direita. Na radiografia de tórax, nós habitualmente teremos uma cardiomegalia. Cardiomegalia essas que serão as custas do aumento do átrio direito e do ventrículo direito, gerando o famoso coração em formato de balão, que apesar de não ser um achado patognomônico da anomalia de Epstein, é um achado que correlaciona-se fortemente com a doença. E aqui chegando no ecocardiograma transtorácico, que vai ser o exame mais útil, porque ele vai confirmar o diagnóstico, eventualmente determinar a gravidade e as condições cardíacas associadas. E para a gente falar sobre o diagnóstico de Epstein no ecocardiograma, a gente vai precisar avaliar o deslocamento apical do folheto septal da válvula tricúspide em relação ao folheto anterior da válvula mitral. E este valor aqui, ele tem que ser maior ou igual a 8 milímetros por metro quadrado em relação à superfície corporal indexada. Lembrando que nos neonatos e no recém-nascidos, a gente vai traduzir isso através do Z-score. Então, aqui entendendo um pouquinho mais sobre a avaliação ecocardiográfica da válvula tricúspide. Então, aqui no quadrante superior esquerdo, a gente vê aqui uma imagem de via de entrada do VD, onde vemos aqui o átrio direito e o ventrículo direito, e aqui a válvula tricúspide com seus folhetos anterior e posterior. À direita, um corte apical 4 câmaras, onde vemos o ventrículo esquerdo, a válvula mitral, o átrio esquerdo, o átrio direito,
o ventrículo direito e a válvula tricúspide com a visão dos seus folhetos septal e anterior. Aqui, um corte parasternal eixo curto, com vista da aorta, o átrio direito, a via de saída do VD e a válvula tricúspide com seus folhetos septal e anterior. E aqui um corte subcostal, onde visualizamos o VE, o átrio direito e o ventrículo direito, com a válvula tricúspide e seus folhetos septal e anterior. Isso é de suma importância, por quê? Porque a avaliação de quais folhetos são acometidos, como por exemplo nesta vista aqui, no corte apical quatro câmaras, onde temos aqui a avaliação dos folhetos septal e anterior, e aqui um corte parasternal eixo curto, que a depender do movimento de báscula, a gente consegue avaliar aqui folhetos inicialmente superior, o folheto anterior e posterior, e abaixo do folheto septal e posterior. Isso é de suma importância, principalmente para o cirurgião. A gente vai ver que a maior parte dos tratamentos de anomalia de Epstein envolvem um processo cirúrgico, reparo da válvula tricúspide. Isso é de suma importância porque isso facilita o planejamento cirúrgico do cirurgião cardiovascular de forma a reduzir o tempo cirúrgico e proporcionar melhores desfechos para esses pacientes. Então, aqui no exame, a gente consegue ver aqui a delimitação do folheto anterior da válvula mitral e o deslocamento apical do folheto septal da válvula tricúspide, com a dilatação das câmaras direitas e a parte atrializada do VD. Nesse vídeo aqui, que é um corte apical quatro câmaras, a gente consegue ver novamente aqui o folheto anterior da mitral, que em comparação ao folheto septal da válvula tricúspide, apresenta aqui um deslocamento importante. E vejam bem, aqui na seta em vermelho, que, comparada a essa peça anatômica, as semelhanças aqui da trabeculação de parte do miocárdio, que a gente consegue visualizar aqui, bem como o folheto septal aqui visto na imagem. É válido ressaltar também que nós temos aqui, vejam o folheto anterior da tricúspide realizando esse movimento, que é o famoso movimento aqui que eles chamam de movimento de vela, lembrando aqui o barco à vela. Temos aqui à esquerda novamente o corte apical quatro câmaras com a dilatação das câmaras direitas e uma insuficiência tricúspide, habitualmente associada a Ebstein. À direita nós temos aqui um corte parasternal eixo longo, onde vemos uma dilatação do ventrículo direito, gerando aqui um rechaçamento do septo interventricular. No corte parasternal eixo curto, a gente consegue ver que dilatação do átrio direito, gerando também aqui um mesmo rechaçamento, formando a famosa imagem em D. Todas as situações aqui relacionadas às sobrecargas do coração direito. Por último, a ressonância cardíaca como método de exame complementar, a gente consegue também fazer avaliações relacionadas à anatomia e morfologia da válvula tricúspide, bem como da função do ventrículo direito, onde, vejam bem, a gente consegue avaliar aqui o folheto anterior da válvula mitral e o folheto septal da válvula tricúspide, inclusive fazendo as medidas da parte atrializada do ventrículo direito. Quanto às recomendações aqui relacionadas aos exames complementares, seguindo-se aqui o guideline da ESC, nós temos com um grau de recomendação 2A em nível de evidência B, que a ressonância ela pode ser útil para determinar a anatomia, as dimensões do ventrículo direito e a função sistólica. O eco transesofágico, ele pode ser um exame útil para o planejamento cirúrgico, no caso de o eco transtorácico, gerar imagens inadequadas quanto à avaliação da morfologia e da funcionalidade da válvula tricúspide. O estudo eletrofisiológico com ou sem ablação, ele também pode ser útil para avaliar os pacientes que tenham Ebstein, que tenham pré-estação ventricular, ainda que não tenham TPSV. E por último, o estudo eletrofisiológico e ablação, ele é razoável antes de alguma intervenção cirúrgica da válvula tricúspide, mesmo na ausência de síndrome de pré-estação ventricular ou TPSV. E para a gente determinar a gravidade dos pacientes que têm Ebstein, nós utilizaremos a classificação de Carpentier, que vai do tipo A ao tipo D, sendo o tipo A a classificação mais leve e do tipo D a classificação mais severa, onde avaliaremos quatro parâmetros. O primeiro parâmetro será o deslocamento do folheto septal posterior. O segundo parâmetro é a situação aqui da mobilidade e morfologia do folheto anterior. O terceiro parâmetro é a situação da atrialização do VD. Quarto, a funcionalidade do ventrículo. Então, no tipo A, basicamente todos os parâmetros aqui eles terão a sua morfologia e função preservada ou apenas uma alteração leve. No tipo B, nós temos aqui já um deslocamento dos folhetos septal e posterior de forma moderada,
onde teremos o folheto anterior com suas inserções alteradas, mas mobilidade normal. A parte atrializada do VD, ela tende a ter um aumento moderado e a parte funcional do ventrículo direito a ter uma leve depressão. No tipo C, vejam que a gente já tem aqui um deslocamento mais severo da situação dos folhetos posteriores septal, mas que o folheto anterior ele já tem uma parte aderida à parede livre do VD, e aqui vejam que eu já tenho uma obstrução da via de saída do VD. A parte atrializada do ventrículo direito ela é maior e a parte funcional do ventrículo direito é bem reduzida. E por último, na classificação do tipo D, nós temos aqui um deslocamento extremamente grave do folheto septal posterior. O folheto anterior é basicamente totalmente aderido à parede livre do ventrículo direito. E aqui, a parte atrializada do VD é extremamente importante, com a parte funcional sendo infundível. Esses pacientes, eles acabam tendo funcionalmente dois átrios e apenas um ventrículo. Eles terão um átrio direito, o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, já que o ventrículo direito aqui é basicamente não funcional. Quanto ao tratamento, nós temos que entender que os pacientes que têm Epstein, nós temos que avaliar as condições associadas à doença. Portanto, quando falamos de pacientes que têm EBS, têm insuficiência cardíaca, nós temos que utilizar os guidelines específicos de insuficiência cardíaca para manejá-los. Lembrando que temos que avaliar os sinais da classificação funcional de NIRA, sinais de congestão periférica, avaliação laboratorial, principalmente quanto ao que tange a insuficiência cardíaca do coração direito, avaliação principalmente da função hepática. Podemos utilizar de métodos também funcionais, como para avaliação de exercício de espineia, queda da saturação, queda do pico de VO2, e podemos também utilizar aqui estudos específicos de imagem multimodal para avaliação específica do coração direito. Quanto às arritmias, devemos lembrar aí pela alta associação de síndrome de pré-excitação ventricular, que esses pacientes têm que ser questionados quanto à situação de palpitações, de síncope, de arritmias, lembrando-se de avaliar o eletrocardiograma por um completo, avaliando aí a presença de eventualmente onda delta, avaliação do QRS e do QT. E por último, a cianose. Como a gente está falando de uma cardiopatia potencialmente cianótica, lembrar de avaliar se esse paciente ele apresenta cianose, sinais indiretos no laboratório, como elevação da hemoglobina do hematócrito, então uma polissemia secundária, hipóxia eventualmente crônica, avaliação se esses pacientes evoluem com cianose ao exercício, ou uma queda de saturação ao exercício. E aqui eu quero deixar uma ressalva extremamente importante. Por quê? Muitos desses pacientes que terão cianose, habitualmente são pacientes com uma anomalia de Epstein mais graves, que eventualmente cursarão com um shunt direita-esquerda, devido à persistência aí do forame patente ou do CIA. E aqui é válido ressaltar que esses pacientes, esse shunt acaba sendo uma válvula de escape. Por quê? Porque o nosso coração direito, ele acaba sendo aí um coração, no paciente que tem Epstein, um coração menos funcional. E aí essa shunt direita-esquerda, ele acaba sendo uma válvula de escape quanto à situação de sobrecarga volêmica. O fechamento deste shunt, através de um dispositivo, o fechamento do CIA ou do FOP, ele deve ser extremamente individualizado e cauteloso, porque eventualmente ele pode gerar uma piora hemodinâmica do nosso paciente. Então, os pacientes com Epstein, habitualmente, eles precisarão de reparo cirúrgico, sendo que no período neonatal a gente tem que evitar ao máximo a cirurgia, tratando com suporte de terapia intensiva esses pacientes. E o único preditor de mortalidade independente após a intervenção cirúrgica vai ser uma disfunção de ventrículo direito mais do que moderada. A gente tem uma tendência de aumento de sobrevida e o reparo da válvula tricúspide ele tem uma menor morte-mortalidade em relação à substituição dessa válvula. A técnica cirúrgica mais utilizada é a técnica do cone, que consiste numa atriotomia direita, onde teremos posteriormente a delaminação dos folhetos da válvula tricúspide, mantendo parte do folheto anterior derido. O folheto septal ele é desprendido e ele é aqui aproximado da parte medial do folheto anterior, posteriormente rafiado, de forma que é avaliada a necessidade de plicadura do ventrículo direito e, ao final, após a aproximação das bordas, é feita a neoválvula tricúspide. E vejam aqui que nessa imagem a gente tem a formação da neoválvula tricúspide ao nível do anel fibroso. Uma imagem de pós-operatório,
onde vemos aqui a neovalva tricúspide ao nível do anel fibroso tricuspídeo, e aqui a rafia dessa válvula tricúspide, junto com as cordas tendíneas e musculatura papilar aderidas. Quanto às recomendações de intervenção, à esquerda da ESC e à direita da ARRA. Com grau de recomendação 1 e nível de evidência C, os pacientes que tenham insuficiência tricúspide severa e sintomática, eles devem ser operados. É recomendado ainda que esses pacientes sejam operados por um cirurgião que tenha expertise na cirurgia de Epstein. Se houver indicação de reparo da válvula cirúrgica, tem de ser avaliado também o fechamento do FOP ou do CIA, desde que, novamente, se isso seja hemodinamicamente tolerável. E aqui, com grau de recomendação 2A, o reparo cirúrgico ele também pode ser considerado nos pacientes que não tenham sintomas, mas que vão evoluindo com uma disfunção progressiva do ventrículo direito, associada a umas custas de função sistólica ou dilatação. Quanto às indicações de intervenção por catéter, os pacientes que tenham arritmias sintomáticas ou prestação ao eletro, no caso de já terem cirurgia cardíaca planejada, o tratamento dessas arritmias ele é recomendado com grau de recomendação 1 e nível de evidência C. No caso de os pacientes terem embolia sistêmica, seja ela paradoxal ou não, o fechamento do forame patente do CIA ele pode ser considerado, mas novamente com avaliação cautelosa quanto à situação hemodinâmica do pós-operatório desses doentes. E aqui, com grau de recomendação 2B, se a cianose é o principal problema desses pacientes que têm Epstein, o fechamento isolado da FOP do CIA, ele pode ser considerado, mas novamente, desde que tolerado pela situação hemodinâmica. Com grau de recomendação em nível de evidência B, já das diretrizes americanas, a indicação cirúrgica dos pacientes que tenham Epstein e insuficiência tricúspide importante é recomendada na presença da associação de sintomas de C, piora na capacidade de exercício, ou uma disfunção sistólica progressiva do BD vista ao eco ou à ressonância. A ablação de catéter ela vai ser recomendada nos pacientes que têm vias acessórias de alto risco ou múltiplas vias acessórias. Com grau de recomendação 2A, o tratamento cirúrgico da anomalia de Epstein que tem insuficiência tricúspide importante pode ser benéfico na presença de disfunção do VD de forma importante, de saturação sistêmica com shunt direita e esquerda, embolia paradoxal e ou taquiarritmias. Com grau de recomendação 2B, a anastomose cava pulmonar, que é a cirurgia de Glenn, onde a gente vai ligar a veia cava superior diretamente na artéria pulmonar, ela pode ser considerada nos pacientes que têm uma dilatação severa do VD, uma disfunção sistólica severa do VD, desde que a função do ventrículo esteja preservada, as pressões arteriais esquerdas estejam preservadas e a pressão diastólica final do VE não esteja elevada. Aqui, a gente tem aqui um estudo publicado no Jornal Americano de Cardiologia em 2023, é uma coorte retrospectiva multicêntrica realizada na Suécia e na Dinamarca, perdão, onde com cerca de 5.800 pacientes, onde eles quiseram avaliar pacientes que tinham Epstein e avaliação de mortalidade em múltiplos cenários. O grupo controle foi a população geral pareada por sexo e idade, com o objetivo de avaliar a mortalidade cumulativa, um tempo segmento médio de 11 anos, chegando até mais de 35 anos desses pacientes. E aí, quais são os resultados desse estudo? Primeira coisa, que os pacientes que têm Epstein, eles possuem uma maior mortalidade em relação à população geral. Dentro dos pacientes que têm Epstein, nós possuímos mortalidades diferentes a depender das condições cardíacas associadas. Então, os pacientes que têm Epstein e têm condições cardíacas complexas, eles possuem uma maior mortalidade em quem tem Epstein e tem apenas um defeito do septo atrial isolado ou apenas uma outra condição cardíaca isolada, que por sua ventura possuem uma maior mortalidade em relação à população geral. Em relação à era do diagnóstico, os pacientes diagnosticados antes dos anos 2000 possuem uma maior mortalidade entre aqueles diagnosticados após os anos 2000. Talvez aqui, porque após os anos 2000 nós tivemos aqui uma facilidade aos acessos de métodos de imagem, eventualmente ecocardiograma e ressonância, o que possivelmente permitiu eventualmente um diagnóstico mais precoce desses pacientes. Agora, quando a cirurgia foi realizada antes dos anos 2000 ou após os anos 2000, não houve diferença do que tange a mortalidade.
A idade ao diagnóstico foi um dos fatores predominantes em relação ao que tange a mortalidade, sendo os pacientes diagnosticados antes de 1 ano possuindo maior mortalidade entre aqueles diagnosticados entre 1 a 10 ou acima de 10 anos. E a cirurgia antes de 10 anos também correlacionou-se a maior mortalidade em relação à cirurgia após os 10 anos. Possivelmente porque os diagnósticos dos pacientes antes de 1 ano e com a cirurgia antes de 10 anos correlacionam-se a provavelmente pacientes com anomalia de Epstein mais grave. Quanto às recomendações gerais, os pacientes que não possuam anomalias residuais, eles podem ter uma vida normal, exceto quanto a esportes estáticos intensos que vão aumentar a pressão das câmaras direitas de forma importante. E se a gente estiver falando de pacientes que tenham aí insuficiência tricúspide mais do que leve ou associação a outras doenças, nós temos aí que vetar os exercícios desses pacientes de forma proporcional à gravidade dos problemas, principalmente aos exercícios isométricos pesados. A gravidez ela pode ser bem tolerada pelas mulheres que tenham boa função ventricular, lembrando que elas terão um risco aumentado de insuficiência de VD, arritmias e embolia paradoxal, sendo que o risco será maior na presença aí de cianose, arritmias ou insuficiência do coração direito. Quanto ao follow-up destes pacientes, a parte, a ressonância e ao teste do exercício que possuem aqui um time maior, as visitas cardiológicas, realização de eletro e o eco transtorácico, os pacientes de Carpentier do tipo A ao tipo C, basicamente devem fazer entre 6 a 24 meses. E Carpentier do tipo D, vale ressaltar que a maior parte dos exames deve ser realizado por volta de 12 meses, mas que as visitas ambulatoriais cardiológicas elas devem ser em um período mais curto, variando entre 3 a 6 meses. Falando agora sobre o segundo tema, que seria do miocárdio não compactado, e sua definição. A gente está falando aqui de miocárdio não compactado, que vai ser uma parede miocárdica alterada, contrabéculas proeminentes e recessos intertrabeculares profundos, os chamados sinusoides, que vão resultar em um miocárdio espessado que possui duas camadas. Uma camada fina compactada de miocárdio e a outra de miocárdio não compactado. E deve haver uma continuidade entre a cavidade do VE e os sinusoides, que devem ser preenchidos com sangue proveniente da cavidade do ventrículo e não do sistema arterial coronariano. E da onde que surge o miocárdio não compactado? Então, uma das teorias, que é a teoria relacionada ao desenvolvimento embrionário, que a gente inclusive falou na anomalia de Epstein, porque o processo de compactação vai acontecer entre a quinta e a oitava semana. E é válido ressaltar que essa compactação ela vai acontecer da base para o ápice e do epicárdio para o miocárdio. E é válido lembrar que a nutrição no período embrionário ela é feita pelo sangue que chega na cavidade ventricular e não pelo sistema arterial coronariano. Quando isso acontece de forma correta, nós teremos aqui o miocárdio que se compactará e aí teremos aqui uma malha trabeculada que irá desaparecer. Em alguma falha desse processo, nós teremos aqui a persistência dos sinusoides, surgindo então o miocárdio não compactado. Mas por que que a gente tem dúvida quanto a este processo? Porque, apesar de termos essa teoria do processo do desenvolvimento embrionário, nós temos evidência que as trabeculações elas podem ser adquiridas na forma adulta, principalmente nos pacientes relacionados a um processo de sobrecarga volêmica crônica, porque esse processo gera microlesões na situação da microvasculatura e pacientes, por exemplo, renais crônicos com doenças hematológicas, eles têm uma maior prevalência de hipertrabeculação. Então, por isso que surge aí um pouco de questionamento se isso de fato é uma doença puramente congênita, puramente adquirida, ou existe aí um processo de mixagem entre essas duas situações. Quanto à classificação, nós temos aqui uma imagem anatômica, para a gente ver bem aqui do ventrículo esquerdo com os sinusoides, e aqui uma imagem com a avaliação dos sinusoides aqui, e do miocárdio compactado e sua fina camada. Nós temos tanta diferença em relação às classificações e posicionamentos das sociedades, que a ARRA, ela classifica o miocárdio não compactado como uma cardiomiopatia genética heterogênea e a ESC como uma cardiomiopatia não classificada. Inclusive, eu deixei esse questionamento aqui porque em 2023 a gente teve aqui um task force da ESC
em que eles inclusive citaram que o miocárdio não compactado não deve ser considerado como uma cardiomiopatia no senso comum. Na verdade, ele deve ser visto como um traço fenotípico que pode estar associado ou não a outras doenças, como a hipertrofia ventricular, ao processo de dilatação ou a disfunção sistólica. E aí, o termo hipertrabeculação, em vez de miocárdio não compactado, seria o recomendado, porque isso pode ser um fenômeno transitório ou de início claro na idade adulta. E para a gente entender da onde que vem tudo isso, a primeira descrição de miocárdio não compactado ela foi feita em 1932, mas apenas em 1990, com esse artigo aqui do Dr. Tim, publicado no Circulation, de 8 casos, nós tivemos aqui o reconhecimento do miocárdio não compactado como uma cardiomiopatia, como uma doença. Inclusive, aqui ele já cita alguns critérios ecocardiográficos para definição diagnóstica. Em 2001, um estudo, a gente vem aqui, um grupo suíço liderado pela doutora Jenny, ela publica aqui outros critérios ecocardiográficos, inclusive que são os mais utilizados na prática clínica, mas que vejam bem, eles já colocam aqui que o miocárdio não compactado, ele provavelmente está presente ao nascimento em todos os pacientes, devido à evidência previamente reportada à época. Em 2006, nós temos aqui o posicionamento da Sociedade Americana, que o faz através da classificação do miocárdio não compactado em uma cardiomiopatia primária genética. No ano subsequente, o posicionamento da ESC difere da ARRA do tema que eles o colocam como uma cardiomiopatia não classificada. E devido aí à progressão da evidência relacionada à doença, em 2011, publicado aí no jornal americano, perdão, no jornal europeu de cardiologia, a própria doutora Jenny, ela faz questionamentos sobre a origem do miocárdio não compactado, se é uma cardiomiopatia distinta, se é uma cardiomiopatia congênita ou adquirida, o que vai na contramão lá do artigo publicado em 2001 pela própria autora. Então, considerando essas dualidades, esses questionamentos relacionados à doença, eu já coloco aqui o termo de hipertrabeculação e a classificação de Arbustini, relacionado à presença de hipertrabeculação em diversos cenários, como nas formas isoladas, na população saudável, nas cardiomiopatias associadas à hipertrofia do ventrículo esquerdo, como na cardiomiopatia hipertrófica, dilatada, arritmogênica, restritiva, nas doenças congênitas, nos defeitos do septo atrioventricular, e falou na coarctação da aorta, no PDA, na anomalia de Epstein, em doenças cromossomais, mitocondriais, neuromusculares, na doença de Fabry, na doença de Danon, e em formas também adquiridas, como nos atletas, na mulher grávida, nos pacientes renais, hipertensos, nas doenças hematológicas, com envolvimento do ventrículo direito de forma isolada ou de forma biventricular. Dada essa variabilidade aí das interpretações, então a epidemiologia ela é desconhecida, a depender do método utilizado, da população ou do estudo a ser analisado, teremos alguma avaliação. Então, considerando aqui o estudo citado aqui europeu, nós temos que a presença de hipertrabeculações ao ecocardiograma representam 1,28% dos casos, subindo bastante nas avaliações de ressonância, chegando a quase 15%, representando 9% das cardiomiopatias pediátricas. Quanto à associação genética, a gente tem aqui uma associação de até 50%, predominantemente de herança autossômica dominante. Nós temos aí um crescente considerável das sobreposições dos lócicos genéticos relacionados às principais cardiomiopatias, onde os genes codificam as proteínas sarcoméricas, são aqueles mais associados a mutações. Clinicamente, os pacientes se apresentaram com dispneia na maior parte dos casos, eventualmente uma dispneia classificação 3 ou 4 da New York Heart Association. Podem ter também palpitações, angina, síncope ou AVC. O diagnóstico é feito principalmente como um ecocardiograma transtorácico, mas lembrando aqui da importância da ressonância cardíaca, podendo se utilizar também a tomografia computadorizada cardíaca para avaliação diagnóstica. Quanto aos critérios ecocardiográficos, que nós temos 3 critérios. Os critérios de TIM, onde a gente vai avaliar aqui
a relação do miocárdio não compactado até a base em relação ao do miocárdio não compactado, fazendo-se uma correlação onde o autor ele não especifica aqui um valor de Ford preciso. A fase ecocardiográfica que deve ser medida deve ser preferencialmente no eixo parasternal longo ao fim da diástole. Dos critérios de Jenny, a gente tem aqui uma correlação de miocárdio não compactado em relação ao miocárdio compactado, que deve ser maior do que 2:1, onde nós temos que ter aqui a perfusão dos sinusoides vista ao Doppler, sendo que a visão ecocardiográfica que deve ser avaliada é um eixo parasternal curto ao fim da sístole. E aqui os critérios Stolberger, onde temos que ter mais de 3 trabeculações que movem-se sincronicamente com o miocárdio, além de que os sinusoides eles também devem ser preenchidos ao Doppler. Então aqui a gente consegue ver a presença aqui das trabeculações e ao fluxo do color Doppler, elas preenchidas pelo sangue proveniente da cavidade ventricular esquerda. Da direita a gente consegue ver aqui correlação do miocárdio não compactado ao compactado maior do que 2, conforme os critérios de Jenner. A ressonância cardíaca, nós também temos critérios, vemos aqui os critérios de Petersen, que utiliza aqui a correlação de miocárdio não compactado em relação ao compactado, que deve ser maior do que 2,3. Os critérios de Jack, que devem ser aqui, ele utiliza como a massa trabecular do VE maior do que 20%, e os critérios de Grotov, que ele utiliza ambos. Ele utiliza o percentual da massa não trabecular e também a correlação de miocárdio não compactado em relação ao miocárdio compactado. E aqui no vídeo de ressonância, vejam que as hipertrabeculações proeminentes do ventrículo esquerdo, com o miocárdio compactado em base, e vejam também em parte do ventrículo direito, referindo que a doença ela não é exclusiva do VE, apesar de ser predominantemente dessa anatomia. Temos aqui diversas condições cardíacas associadas, notadamente as arritmias, com a descrição de TPSV, de FA, arritmias ventriculares de Wolff-Parkinson-White, mas que esses pacientes eles apresentam uma maior taxa de eventos tromboembólicos, podendo chegar até 38%, no qual os sinusoides estão associados a maior risco de eventos cardiovasculares, sendo a insuficiência cardíaca o achado mais associado à hipertrabeculação. Então, como a gente tem aqui esses questionamentos quanto à doença, utilizando o termo de hipertrabeculação, a primeira coisa é a criança que tem hipertrabeculação, a gente tem que primeiro fazer o questionamento se, é uma de fato doença genética e, sendo uma doença genética pelos questionamentos, se existe alguma outra condição associada, uma doença metabólica, uma doença genética. Nos adultos, nós temos que avaliar se isso é um traço fenotípico que pode estar associado a cardiomiopatias ou não, mas lembrando que a gente pode ter aqui uma doença, uma variante normal, que pode ser uma resposta aí à sobrecarga crônica, como presente em algumas condições. Então, no paciente que tem hipertrabeculação vista inicialmente ao ecocardiograma, como que nós devemos prosseguir? Então, incidentalmente foi visto aqui as hipertrabeculações. Então, se nosso paciente foi visto no ecocardiograma, nós devemos avaliar a função do ventrículo esquerdo. Sendo uma função, uma fração de ejeção reduzida, associada a sintomas cardiovasculares, nós seguiremos com a ressonância cardíaca, eventualmente com a análise genética, mas esse paciente ele deve ser tratado a depender da doença que se foi diagnosticada. No caso de termos uma função ventricular esquerda normal e não haverem sintomas cardiovasculares, nós temos que avaliar as situações de sobrecarga crônica, eventualmente em condições fisiológicas como nas grávidas, nos atletas, em algumas doenças hematológicas e renais, e, se possível, a gente evitar esses processos de sobrecarga volêmica crônica. Não havendo esses processos, nós devemos considerar que isso aqui é uma variante normal da hipertrabeculação. As mensagens finais, então, na doença de Epstein, eu acho que o foco ele caminha para uma individualização do tratamento e o diagnóstico mais precoce, lembrando que esses pacientes eles tendem uma maior mortalidade em relação à população geral e muitas vezes possuem condições cardíacas associadas. E a gente deve utilizar aí, principalmente, as possibilidades de imagem multimodal, no qual a ressonância vem sendo incluída aí de forma mais recente, para avaliação do ventrículo direito de forma mais precisa.
E quanto ao miocárdio não compactado, que eu acho que tem aí a maior situações de dúvidas, é a principal definição do que a gente tem que entender que o que é o fenótipo fisiológico e o fenótipo patológico, no qual a gente não utilize apenas os critérios morfológicos, de forma que evitemos tanto o sobrediagnóstico quanto o subtratamento da doença. E aqui já deixar convidado para vocês, tá? Nosso 35º Congresso Mineiro de Cardiologia, que vai acontecer nos dias 30 e 31 de julho, no dia 1º de agosto de 2026, em Belo Horizonte, na Associação Médica de Minas Gerais. Não se esqueçam também de fazer aí, a inscrição na nossa TV SMC, onde essa aula e diversas outras aulas estão sempre gravadas e atualizadas para a gente aprender sempre mais. E é isso, pessoal. Gabriel, fantástico, tá? Fantástico. É, nos dá muito orgulho ver a evolução de vocês ao longo do tempo desse programa e como é que vocês vão chegando aí no final do programa com aulas muito bem estruturadas, tá? E nos dá muito orgulho também de saber que nós temos residências com preceptores tão diferenciados, tá, Raul, né? Pessoal, vamos discutir um pouquinho. Nós temos aí uns 15 minutinhos para falar um pouquinho de Epstein, miocárdio não compactado. Eu vou abrir para o Haldane fazer as considerações iniciais. Adriana, nossa convidada também especial, para poder fazer algum tipo de comentário que acha importante em relação às duas doenças, enquanto o pessoal vai aquecendo e levantando a mão para poder fazer perguntas específicas, tá, pessoal? Vamos lá, com vocês. Gabriel, parabéns, muito orgulhoso de você, brilhou, como eu te disse que você ia brilhar. Eu fazendo, seguindo aquela normativa que eu já faço, Luiz, passar para os residentes aqui, fazer um comentário rápido e depois participação da Adri e da Lu também, hein, Pedro. Parabéns, Gabriel. A gente vê que você já está há muitos meses fazendo essa aula e que o resultado ele não poderia ser diferente, né? São duas cardiopatias que a gente vê raramente, né? E muitas vezes a gente deixa isso esquecido, né? Não quer saber como é que é, mas de quando em vez isso aparece. A Lu tá aí, muitos desses pacientes chega para ela no cenário de arritmias. A Adri vai nos contemplar aí com alguns comentários. E a gente tem sempre que pensar, né? O Epstein, quanto mais grave, mais cedo esse paciente vai se apresentar, mas ele pode se apresentar até numa fase adulta mais tardia e vai chegar para a gente no nosso ambulatório, muitas vezes já abrindo um quadro de arritmia, como a gente pôde ver, o Gabriel mostrou muito bem. E sobre o miocárdio não compactado, interessante que ainda não se fechou o consenso, a gente ainda não consegue formatar isso de uma forma patológica ou não, e até depois quero que a Lu comente sobre as questões das arritmias no miocárdio não compactado, se coloca CDI, se não coloca, se existe algum protocolo, algum consenso, mas vamos abrir aí, queria que a Adri nos contemplasse aí com a experiência dela, e parabéns, Gabriel, é isso aí, cara. Vamos começar comigo, gente? Olha só, aula muito boa, né, gente? É fácil a gente comentar uma aula muito boa, porque já venceu quase todos os requisitos, né, de apresentação das duas doenças. Mas algumas coisas eu queria colocar para vocês. O Ebstein, quando ele é grave, ele pode, inclusive, ter um fluxo circular só na câmara direita. Então, regurgita para o átrio é gigante, ele se mantém ali, volta para o VD, que está pouco funcional, e ele circula ali. Crianças que nascem que têm esse tipo de fluxo circular, eles às vezes precisam de ir para você fazer uma obstrução do plano do anel da tricúspide, chama cirurgia de Starnes. Você isola aquela porção atrializada, esquece que essa criança vai ter um ventrículo direito funcional e depois parte para um Glenn. Mas eu queria lembrar, gente, de uma outra situação que eu costumo colocar nos laudos, que é o Epstein-like. O que é o Epstein-like? O Epstein-like é aquele que não cumpre os critérios clássicos do Epstein. Ele não tem um folheto septal aderido maior do que 8 milímetros por metro quadrado. O folheto anterior é grande, mas não é tão velado. Você pode até ter uma regurgitação importante, mas o ventrículo direito é pouco atrializado. Então, é uma patologia de muito melhor prognóstico do que um Epstein clássico. Mas ele é um Epstein. Então, você mede lá, não deu 8. Aí você fala, não, isso não é um Epstein. Mas você olha para o folheto septal e ele tá com trave, ele está parcialmente aderido. Aí eu brinco com as mães que ele queria ser um Epstein e desistiu no meio do caminho. Mas ele é um Epstein. Outra coisa, imagem ecocardiográfica do apical 4 câmaras, eu queria lembrar que quando você tem o folheto que está ligado ao septo, ele é o folheto septal. O outro, ele pode ser tanto o anterior como o posterior.
para você saber se o folheto que está, né, do lado esquerdo da tela é o anterior ou posterior, você tem que mudar a sua janela. Se você anterioriza um pouco, vai sumir o septal, o folheto que se manteve é o anterior. Se você posterioriza um pouco, o folheto é o posterior. Então, no apical 4 câmaras, eu tenho certeza do folheto septal. O outro, eu não sei qual é. Eu preciso de mudar meu ângulo para poder definir o que é anterior ou posterior ali. Então, Epstein é isso, gente. É uma patologia que é, né, quando eu particularmente, não sei se vocês, como adulto, vão pegar um Epstein C e D, porque é muito disfuncional. E tem que lembrar que o ventrículo direito disfuncional, ele compromete a função do esquerdo, mesmo no Epstein mais suave. Então, assim, a gente tem que estar, às vezes, até tendo que ir para uma correção mais precoce, porque o VE não funciona. Vocês têm que lembrar da interdependência ventricular, em que o septo ele é único, né? E que a gente vai perder função de um lado por movimentação anômala do outro septo. Beleza. Então, Epstein era isso. Agora, não compactação ventricular, essa questão de definição realmente é controversa, o pessoal não sabe aí para que lado vai ainda, mas eu queria chamar a atenção de uma coisa que assim, antes era muito falada e que hoje, particularmente, a gente não tem usado mais, que é dizer que os recessos são sinusoides. Então, os sinusoides são comunicações diretas do ventrículo com o leito coronariano primitivo. E na não compactação, a gente não tem isso, a gente tem comunicação do ventrículo com a própria camada da musculatura. Esse miocárdio ele começa lá na barriga esponjoso, cheio de trabéculas, e até na quinta, oitava semana de gestação você já vai ter definição das duas camadas, uma camada externa mais fina e uma camada interna esponjosa e toda trabeculada, e comunicando com a cavidade do VE. Mas não tem comunicação da rede coronariana, então eu não usaria esse termo sinusoides. Tá? Eu acho que isso cria uma falsa impressão de problema na perfusão coronariana, e não é por aí. E um outro cuidado também que eu acho que a gente tem sempre que ter, que às vezes eu vejo falando assim, essa criança tinha um miocárdio não compactado e ele compactou. Não, gente. Ou ele nasce compactado, ou ele não nasce compactado. O que pode ter acontecido? De não ser uma não compactação, não ser uma doença, e sim uma hipertrabeculação fisiológica, que acontece, inclusive, na barriga e do lado de fora. Então, onde é que a gente tem hipertrabeculação fisiológica? Quando você tem sobrecarga de volume e alteração hemodinâmica. Então, um atleta de alto rendimento, a gestação no segundo, terceiro trimestre, que está ali com sobrecarga de volume, os pacientes anêmicos, né, que tem volume aumentado, as condições hiperdinâmicas, hipertiroidismo, anemia, doença renal, treino físico, que é mais de vocês, e também no feto. Então, você pode ter uma sobrecarga de alto débito no feto mesmo, uma arritmia intraútero, um diabetes materno, uma anemia, e você, então, você tem uma impressão que o miocárdio não compactado e que depois ele compactou. Não, ele não ocorreu uma compactação, e sim ocorreu uma redução da sobrecarga que ele estava sofrendo e ele voltou ao basal. Então, é importante a gente diferenciar ecocardiograficamente a não compactação verdadeira da hipertrabeculação. Na hipertrabeculação, você não vai ter uma relação não compactação maior do que o valor de diferença. Ele vai ser assim, você olha, não, sugestivo de não compactação, mas quando você mede a relação não compactado não é maior do que 2. Normalmente pega septo, a não compactação verdadeira, geralmente ela não pega septo. E os recessos não são tão profundos igual da não compactação, tá bom? Eu acho que era isso, gente. Foi o que eu consegui, né, pensar aqui depois de uma aula tão completa. Dri, comentários muito pertinentes, tá? Duas observações. Para a gente aqui no HC, no adulto, chega realmente o tipo B, tá? Do Epstein. E a gente opera um a dois, três casos por ano. E em relação ao miocárdio não compactado, essa questão da hipertrabeculação, né, nos atrapalha muito no diagnóstico, inclusive no adulto. Lu, você vai comentar um pouquinho sobre a arritmia? Você sabe que o hemodinamicista, ele fala que a verdade está na ponta do cateter. Eu acho que eles estão errados, tá? A verdade está no eletrocardiograma. A gente chama em toda aula. Com você. Bom dia, gente.
Parabéns pela aula, excelente, né? O Fred não veio, mas eu vou falar a frase dele então, que eu também queria ser residente do Howard, né? Muito bom, excelente. Então vamos primeiro no Epstein, né? Que a gente tem uma associação muito forte com via acessória, né? 30% até de associação. E lembrar que quando a gente tem múltiplas vias, em geral, até a gente ir atrás do Epstein é importante, porque às vezes esse paciente veio pelo Wolff, o eco não era tão bem realizado, e se no estudo você ablacionou uma via e encontrou outra hora que foi induzir, né? Lembrar que a principal patologia associada com mais de uma via acessória é a anomalia de Epstein. E lembrar, o exemplo eletrocardiográfico aqui foi muito feliz, né? Porque, assim, a apresentação da pré-estação, ele vai se mostrar ali no eletro, né? O PR curto, onda delta. E quando você vai. Na criança, a gente vai acabar se guiando para o estudo eletrofisiológico só pelo eletrocardiograma. E no adulto, né, quando você tiver a programação, a diretriz muda um pouco isso. Mesmo que você não tenha uma pré-estação evidente, você pode considerar fazer o estudo eletrofisiológico antes de fazer a troca valvar, por causa da acessibilidade depois, porque depois pode ficar difícil de você acessar para fazer a ablação da via acessória. Então, considerar um estudo fisiológico pré, mesmo que não tenha a pré-estação evidente, no paciente que for um ébito, tem que for ser corrigido adulto. Agora, o miocárdio não compactado, né? A questão patológica, quando doença, quando a gente não tem muita dúvida da hipertrabeculação, a gente sabe que é o paciente que tem a disfunção ventricular, apresenta com FA frequente, evento tromboembólico, necessidade de anticoagulação. Esse paciente faz bastante arritmia ventricular e a diretriz já chegou a considerar a CDI para ele um pouco mais precoce do que a dilatação, os outros pacientes com IC. Então, prevenção secundária não temos dúvida, mas a prevenção primária, em quem tem diagnóstico mesmo de miocárdio não compactado, a gente considerar com fração de ejeção menor que 40%, se já tiver arritmia ventricular não sustentada documentada. Outra coisa interessante que a gente vê assim na prática clínica, a gente não tem pequenas publicações falando sobre isso, mas assim, relatos de casos, são pacientes que quando tem miocárdio não compactado e bloqueio de ramo esquerdo, eles respondem muito bem à terapia de ressincronização. São pacientes que, em geral, são hiperrespondedores. Tem remodelamento reverso, ganham mais do que 10% de fração. Então, assim, pensar nesses pacientes quando você não tem a dúvida, né? E eu acho que mais uma coisa a acrescentar, né? Hoje, né, o diagnóstico genético das miocardiopatias vai ajudar, porque muitas vezes vai ter um overlap, né, de doença genética uma manifestando com um pouco de hipertrabeculação e o diagnóstico primário vai ser outro. Mas isso não vai mudar muito a nossa condução como IC. Talvez mude na indicação primária de CDI como prevenção primária de morte súbita. Acho que era isso. Lu, só baixar aqui um pouquinho. E anticoagulação? Vou anticoagular esse paciente? Não vou anticoagular? O que que você me fala? E Ó, só a mais um taxa. detalhe, eu achei importante aquele comentário seu, Lu. Lá voltando lá no Epstein. Antes da cirurgia do cone, eletrofisiológico pessoal. Eu acho isso, esse Adulto. comentário muito pertinente. Porque o que, que você faz o caminho inverso? Às vezes você manda o paciente para a cirurgia do cone e o substrato continua lá. E a diretriz, isso que você falou foi extremamente importante. Você seguiu o fluxograma eletrofisiológico, para depois mandar esse paciente para a cirurgia. E o resultado cirúrgico nesse paciente é muito superior. E a pergunta da anticoagulação, né? Então, a gente é muito mais liberal na anticoagulação desses pacientes. Então, FA, mas não trabeculação, anticoagula, independente de fração, independente de chá de de qualquer outra coisa. E hipertrabecular, miocárdio não compactado, né? Que foi uma disfunção ventricular com hipertrabeculação também anticoagula, porque o risco embólico ali naquela trabécula já com sangue mais
fluindo mais lento, também é muito alto. Então a gente é mais permissível, não tem Chades-Vasque para eles, e esses dois critérios a gente usa. E Lu, aqui DOAC a gente pode ser anticoagula também, usado, não tá? precisa ser. Oi? Aqui a gente anticoagula também, Sim. precoce, tá? Desculpa, te cortei. Não, não, é que eu ia falar que pode ser DOAC, que não tem restrição. Tá, Haldane e Lu, uma dúvida então. Porque a partir do momento que eu tenho uma precitação, mas eu não tenho sintomas dela, e eu estou em cirurgia de Epstein, a hora que eu faço a reconstrução ali do anel, tá? Em alguns momentos, no que ele reconstrói cada dos pontos, parte dessas vias, elas são, vamos dizer, inutilizadas, Destruídos. destruídas. Então, aqui no HC, eu não tenho, quando eu não tenho sintomas muito claros, eu não tenho feito o eletrofisiológico antes. Eu faço a cirurgia do cone para depois de 3 meses estudar ele invasivamente, tá? A gente faz o contrário em alguns momentos. E são pouquíssimos cirurgiões, gente, que operam cirurgia do cone de forma adequada, tá? Geralmente, cirurgião cardíaco, ele acha que pode fazer tudo, mesmo que ele nunca tenha feito, ele quer fazer. Não funciona, tá? Tem que ser quem já fez e sabe fazer. Tem que ter mão para isso. Raul, eu queria fazer uma pergunta para vocês, Idri e outros Luiz, ecogeografistas. só um Oi. comentário. Você foi tão feliz na sua colocação. Lá nas recomendações, tanto na americana quanto na europeia, coloca lá muito claro: não adianta apenas operar, o cara tem que ter expertise no que ele está fazendo. Isso mesmo. Ecogeografistas, para essa definição, se a gente vai conseguir fazer a cirurgia do cone ou vou ter que trocar a válvula, a classificação de Capetiela é fundamental, tá? Se você está ali mais para C, a gente não consegue, se está em B, você consegue. É difícil fazer essa classificação? O quanto é difícil essa classificação? Tri, Pode falar, Raul, você sabe. Não, não é difícil. Não é difícil mesmo, porque você vai prestando atenção em um conjunto, né? O grau Uhum. de acolamento, a gente tem mania de falar deslocamento apical, mas tem que aprender a não falar isso. Uhum. Então, o grau de acolamento do folheto, a quantidade de ventrículo atrializado, então, assim, é muito subjetivo? Sim. É difícil? Não. Como eu não pego Uhum. adulto, não sei se para o adulto isso muda. A gente teve um paciente lá no mutirão com Epstein, adulto já, adulto jovem, e que ele tinha um Epstein e a porção arterializada dele era zero. Então, um candidato assim maravilhoso para a cirurgia. Teoricamente, Uhum. ele não encaixa nem em Epstein, ele não dá mais do que 8 milímetros por metro quadrado. Mas eu chamei ele de Epstein A. Por quê? Porque ele é um excelente candidato à correção cirúrgica. Então, não é difícil. Haldane, o que você acha quando você vê no adulto? eu acho isso mesmo, Andrei. E assim, o que que é aquela lâmina que o Gabriel colocou, aquela avaliação topográfica, ela é fundamental para o cirurgião. Porque, assim, às vezes você classifica o paciente como tipo A, tipo B, que é o sonho, o tipo B, que é o sonho de consumo do cirurgião. Mas eu acho que o grande desafio para o cirurgião é quando você tem uma classificação de Carpentier do tipo C, que esses pacientes são mais desafiadores, porque esses pacientes, além do acolamento, ele tem obstrução de via de saída também do ventrículo direito. Então, assim, eu acho que é extremamente desafiador. Eu acho que em Belo Horizonte eu sou fã do Marcelo, acho que o Marcelo de Cássia tem uma mão para esses pacientes, mas é fundamental essa avaliação ecocardiográfica e também, muitas das vezes, a ressonância magnética nesses pacientes, porque a ressonância magnética, a visão espacial através do ecocardiograma é bom, principalmente o ecocardiograma tridimensional, mas a ressonância magnética, sem sombra de dúvida, a visão espacial e temporal também para o cirurgião, ela é fundamental, principalmente quando eu tenho a classificação tipo B e tipo C nesse grupo de pacientes. Na pediatria, a gente tem Pessoal, imagens muito boas, né? Então, a gente consegue, uhum. às vezes, definir com mais facilidade a posição desses folhetos, se o folheto anterior está colado ou não, que aí diferencia um pouco do B e C, mas a nossa realidade é um tórax bem, né, bem confortável. Pessoal, já são 8h40. A gente tem que terminar a aula. O pessoal não fez nenhum tipo de pergunta, mas eu acho que nós discutimos aqueles pontos, são pontos importantes das duas doenças. Nesse tipo de aula,
a maior parte dos residentes ou especializandos ficam perguntando para que que a gente estuda isso, né? Uma coisa tão específica. E aí volta a frase que a Lu falou na aula passada. Se você nunca escutou e nunca leu, você nunca vai fazer diagnóstico, tá? A gente discutiu uma série de cardiopatias aí nas últimas aulas, muito menos comum do que uma hipertensão, do que uma diabetes ou do que uma dislipidemia, mas são cardiopatias fundamentais de serem entendidas pelo cardiologista, tá? Se você que é cardiologista não fizer a suspeição diagnóstica, ninguém vai fazer, gente. Então é com vocês, residentes, entenderem as nuances da especialidade de vocês. Bom, nós fechamos aí um ciclo de um ano, hein? Marsella, pessoal do norte de Minas, Triângulo, sul de Minas, Belo Horizonte também faz parte. Nós falamos de 32 aulas ao todo. A gente passou aí desde os fatores de risco, dor torácica, doença coronariana, falamos de miocardiopatias, e ano que vem a gente estende isso para as arritmias e outras doenças mais. Foi extremamente prazeroso estar aqui com vocês. Nós estamos fechando 2025 para continuar 2026, que é o fechamento dos 2 anos de programa na formação desses residentes, tá? Um agradecimento muito especial a todos os preceptores que fizeram parte desse programa ao longo desse ano. Espero contar com vocês também ano que vem, porque sem vocês não tem como fazer programa. Volto a enfatizar aos residentes especializandos. Gente, abre a câmera, tá? Conversa com a gente. Se vocês não participarem, não tem aprendizado. Não tem. Eu não tive essa chance, Raul, de fazer esse tipo de discussão, né, Dri? Não tive. Eu fiz isso como mais velho, quando eu virei preceptor. Então, aproveitem a chance que vocês estão tendo enquanto alunos, enquanto residentes especializados. Haldner, Dri, palavra final. Gabriel, você que fez aí essa aula maravilhosa, você vai que dar a última palavra do programa de 2025. Com vocês, Luiz, vai lá. rapidinho aqui, eu queria agradecer a todos os participantes, contar com a presença de vocês o ano que vem e fazer um agradecimento, Luiz, a tudo que você representa para a Sociedade Mineira de Cardiologia. Você é um dos quartetos da Sociedade Mineira de Cardiologia. Então, eu coloco o Toninho Bahia, o Patrus, você, e eu tenho certeza que um desses quartetos vai ser o Fred. Muito obrigado pela pessoa que você é, pelo que você representa nas nossas vidas e o que você representa para a Sociedade Mineira de Cardiologia. Tenho muito orgulho da nossa amizade. Obrigado por tudo. Você é o cara. Dri Gabriel. Eu comecei no primeiro dia, né, e termino no último, que o assunto intermediário realmente eu não consigo comentar. Mas eu vou terminar dizendo assim que foi um prazer, né, estar aqui junto com dois monstros da cardiologia e aprendendo, que a gente aprende sempre. E essa questão que o Luiz falou é muito interessante. A gente só dá bom dia quem a gente conhece. Então, se você não conhecer a doença, você não vai dar bom dia. E o paciente vai passar por você e perder um diagnóstico. Então, isso aí, isso tudo é muito importante para a gente estar sempre escutando alguma coisa e aprendendo sempre com, às vezes, um comentário simples de um colega. Então, obrigado demais pela participação, viu, gente? Pessoal, queria, na verdade, fazer um agradecimento aí, porque eu acho que já foram, né, como o Luiz falou, aí, 32 aulas, acho que teve um empenho aí de todos os hospitais aí, dos residentes inclusos. Eu particularmente agradecer ao Raul, né, como é igual ao Túlio, os meus R+, Pedrão, a Ju, pela ajuda aí ao longo desse ano, que ano que vem a gente possa dar continuidade aí a essas aulas que são tão boas aí, que a gente consegue aprender bastante aí ao longo do tempo. Parabéns a todos vocês. Raul, obrigado pelas palavras sempre carinhosas, tá? Pessoal, um abraço.